Olá, bem-vindos ao Books and Beers, o meu nome é Cristina. Hoje venho com um vídeo de opinião e vai ser o Inês, da Maria João Fialho Gouveia. Deixa lá ver. Portanto, Inês é um romance histórico que foi emprestado pela Elisa, a miúda geek. Ela falou muito bem, eu vou deixar aqui o link da opinião dela aqui em baixo. E foi no seguimento do minha querida Inês, que eu já deixei também a opinião, da Margarida Rebelo Pinto. E então eu vou fazer a opinião deste livro. Eu já deixei a minha opinião no Goodreads, eu dei-lhe 4 estrelas e meia, é verdade, 4 estrelas e meia, o que é uma cena fantástica. Romances históricos não é de toda a minha praia. Tenho começado agora a ler também um bocadinho culpa das meninas do BookTube português que gostam de romances históricos. Elas sabem quem são. E então eu vi a opinião da Elisa e fiquei logo interessada. Escusado será dizer novamente que Pedro e Inês é uma das histórias mais bonitas de amor em Portugal, na minha opinião, e então daí o meu interesse em ler este. Inevitavelmente eu tenho que fazer comparações entre os dois. E pronto, a primeira diferença é que este narra a história de Inês desde que ela nasceu, aliás, de Inês e de Dom Pedro desde que nasceram até que morreram, e este narra apenas a primeira semana, peço desculpa, a última semana de vida de Inês. Portanto, a estrutura dele está feita por dias, os 7 dias que antecedem a morte de Inês. E este é um romance muito mais completo. Como eu disse, começa então com a história de Dom Pedro e de Inês, desde que eles nascem, a relação familiar que eles têm, cada um deles com a sua família, já algumas intrigas políticas que acontecem, portanto a situação na altura em Portugal e a situação entre Portugal e o Reino de Castela. Tem muita informação, muito mesmo, e eu gostei bastante disso. Não é de todo uma leitura chata, não. O texto é bastante fluido, lê-se muito bem, mesmo sendo muito informativo. Os capítulos são um bocadinho longos, mas não há qualquer problema. A história flui também muito bem. Portanto, vai narrando a história, o percurso de Inês, o ela ser aia de Dona Constança, depois conhecer Pedro, aquela luta toda, aquele romance todo também que já tínhamos visto aqui, do oh meu Deus, eu não consigo resistir, mas este amor é tão arrebatador, não dá. Portanto, isso também é retratado aqui, não de uma forma tão romanceada como neste, não é? Que isto é um bocado romance hiper mega cor-de-rosa choque. Neste está de uma forma muito mais suave, e depois liga todas as personagens entre si. Portanto, até à altura em que Inês conhece Pedro, a história do amor desenvolve-se, a luta ou não luta deles para continuarem esse amor ou não. Dom Pedro finalmente casa com Dona Constança, há aquela história toda, tem um filho, Dona Constança morre. Entretanto, Dona Inês está exilada em Albuquerque, na morada dela. Dom Pedro vai buscá-la, vivem em segredo durante uns anos, depois casam, também um bocadinho à rebelia do pai de Dom Afonso IV, do pai de Dom Pedro. As ausências, aí começa a ser retratada já mais esta história, portanto, toda a angústia que Inês sente cada vez que Dom Pedro vai embora e em pouco em jeito de premonição já para a sua morte, e toda essa inquietação, até que finalmente a história da morte acontece. A história acontece de forma ligeiramente diferente. Aqui é retratada a morte de Inês e dos filhos, aqui apenas de Inês, e até, pronto, depois novamente o desenrolar da história. Dom Pedro aqui é retratado um bocadinho como uma besta, principalmente quando sabe da morte de Inês, e eu até imaginei a dar um grito gutural, uma coisa arrepiante, como se tratasse de um urso castanho. Estão a ver essa imagem? Neste não tanto. Dom Pedro aqui não deixa de ser retratado como um rei forte, justo, às vezes um pouco cruel também, mas a dor dele é mais romântica, por assim dizer.
é mais sofrida, ele vai mais abaixo. Portanto, é um bocadinho mais real do que neste. Depois também dá-nos pormenores que depois neste não nos dão, portanto isto é a história da semana que antecede a morte da Inês e a narrativa para, há um pequeno resumo no final que fala um bocadinho da história política depois, que afinal não ascendeu ninguém da família, não ascendeu ao trono ninguém da família direta de Dom Pedro, nem de Inês de Castro, vão a buscar o filho bastardo, Dom Machado de Assis, que casou com uma pessoa que era aia de Inês neste livro, que era Teresa, Teresa de Gouveia, se não estou em erro. E é engraçado que neste livro ela aparece logo no início, como sendo uma aia de Dona Inês, e ela até aparece um bocadinho naquela... como é que eu ia dizer? Ela aparece sempre na sombra de Inês, até com um bocadinho de inveja da relação dela com Dom Pedro, querendo também uma relação de amor igual para ela. E neste ela nem sequer aparece como aia, ela aparece só no final, no desenrolar dos acontecimentos, já posterior à morte também de Dom Pedro. Gostei muito de ver o Dom Pedro aqui retratado como um homem justo, como um dos reinados mais justos e tranquilos de Portugal. Portanto, se não estou em erro, acho que foram 10 anos de reinado dele, e que, pronto, não só ele fez a sua vingança com as pessoas que mataram a Dona Inês, a sua amada, mas também outras situações que se foram desenrolando, e ele foi sempre tratando delas com justeza, com justiça, como está retratado aqui. E isso gostei muito. Não achei enfadonho, como eu disse, eu dei-lhe 4 estrelas e meia, o que é fantástico para alguém que não está nada habituada a ler romances históricos. E eu tenho um outro apontamento aqui, mas mais a nível pessoal, portanto não são coisas que eu queria voltar a ver. Agora também não vos vou amassar com isto. Gostei muito de voltar a ver as cantigas de amor aqui. Tem alguns poemas aqui pelo meio, mais no início. Dizia lá a Fremosinha: ai Deus vale, como estou de amor ferida, ai Deus vale. Dizia lá bem talhada: ai Deus vale, como estou de amor coitada, ai Deus vale. Como estou de amor ferida, ai Deus vale, não vem o que bem queria, ai Deus vale. Como estou de amor coitada, ai Deus vale, não vem o que multi amava, ai Deus vale. Isto vem porque o Dom Afonso Sanches fazia cantigas, e Inês acabou por ganhar esse gosto e aprendê-las. Dona Inês era uma dama fora do comum, não é? Porque sabia ler e escrever. E então daí meterem esta parte das cortar. Tenho uma atenção a fazer. Este é capaz de ter sido o primeiro livro de top seller que não tem erros ortográficos, e aí dou os meus parabéns à editora. Começo-me a perguntar quem é que faz a edição, se é o próprio autor ou se é depois na editora, porque não tem um livro deste tamanho e não tem erros ortográficos. Outra coisa que eu gostei também no final, e eu deixei para o final, é que aqui no meio tem aqui fotos, portanto fotografias de alguns dos sítios mencionados, como nomeadamente os passos de Albuquerque, ou o Castelo de Albuquerque, peço desculpa, eu ainda não sei os termos técnicos destas coisas, e o que eu gostei, representações de Coimbra, portanto, a Fonte das Lágrimas e a Fonte dos Amores, tão conhecida por tanta gente nesta história, depois o túmulo de Inês e Dom Pedro. Eu já fui a Alcobaça e lembro que na altura até olhei para estes túmulos, mas não reparei em pormenor aqui nos frisos, acho que lhe podemos chamar assim. Por acaso é giro que no final, quando Dom Pedro tem essa atenção de mandar talhar o caixão, de pedra, depois o artista explica
esses desenhos todos ao longo desse túmulo. 4 estrelas e meia, digam-me se já leram, digam-me se não leram. Deem uma oportunidade mesmo que não gostem de romances históricos, é uma história belíssima e este está muito, muito bem escrito. Eu vou ficar de olho na autora, para já não vou voltar aos romances históricos, tenho um bocadinho de saudades dos thrillers, mas eu vou ficar de olho na autora, eu gostei muito da forma como ela escreve. Deixem os vossos comentários aqui em baixo se leram o livro, se não leram, estão curiosos, se viram a opinião da Elisa. A opinião da Elisa está muito mais completa que a minha, está muito melhor. Façam like do vídeo, subscrevam e não percam a próxima opinião, porque nós também não. Tchau!